Bodas de Latão é um título que escolhi não apenas pela força simbólica do material que representa anos de convivência marcada pelo desgaste e pela resistência, mas porque ele dialoga de maneira íntima com o filme Toma, uma obra que se constrói como um casamento entre música, dor e memória, um enlace imperfeito, arranhado pelo tempo, mas ainda assim indissolúvel. E ao assistir a Toma pela primeira vez tive a sensação de estar diante de algo que ultrapassa o formato tradicional de cinebiografia, para se transformar em uma confissão emocional coletiva, quase como se cada canção fosse uma fotografia amarelada retirada de uma gaveta antiga, cheirando a cigarro, álcool e saudade. E desde a cena inicial, quando a narrativa já nos coloca dentro de um clima de melancolia contida, percebemos que o filme não tem pressa em nos conquistar, ele prefere nos embriagar lentamente, como o próprio Tomasz Zdravkovic fazia com suas músicas. E essa escolha narrativa é fundamental para entender o coração da obra. Porque Toma não é apresentado como um mito distante, mas como um homem comum, frágil, contraditório, alguém que ama demais, sofre demais e canta como se cada nota fosse um pedido de socorro. E ao analisar cena por cena fica claro que o diretor constrói o personagem através de pequenos gestos mais do que grandes acontecimentos, o jeito como ele segura o microfone, como abaixa o olhar antes de cantar uma música triste, como sorri de forma tímida quando percebe que o público se reconhece em sua dor. Tudo isso cria uma intimidade rara entre espectador e personagem, e há uma cena específica, ainda no início, em que Toma canta em um ambiente pequeno, quase improvisado, e o silêncio das pessoas ao redor diz mais do que qualquer aplauso. Ali o filme já estabelece que o verdadeiro conflito não está no sucesso ou no fracasso profissional, mas na incapacidade do protagonista de viver sem transformar sua própria vida em matéria-prima para a tristeza, e esse é um ponto que me tocou pessoalmente. Porque conheci artistas que pareciam depender do sofrimento para criar, como se a felicidade fosse um bloqueio criativo, e Toma carrega exatamente essa maldição romântica. Há de acreditar que amar e perder são as únicas formas legítimas de existir. Quando o filme avança para mostrar seus relacionamentos amorosos, percebemos que cada mulher representa não apenas uma fase de sua vida, mas uma tentativa frustrada de encontrar estabilidade, e a câmera nunca julga essas relações, ela observa, respeita, permitindo que o espectador sinta empatia mesmo quando toma decisões que machucam quem está ao seu redor, e uma das cenas mais dolorosas é aquela em que ele escolhe a estrada em vez da permanência, o palco em vez do lar, porque ali entendemos que o casamento simbólico de Toma não é com uma pessoa, mas com a música, e essa união, como uma boda de latão, é resistente, porém fria, durável, mas nunca verdadeiramente calorosa. Musicalmente o filme acerta ao usar as canções não como interrupções narrativas, mas como extensões emocionais das cenas. Cada música surge no momento exato em que as palavras já não dão conta, e isso me lembrou experiências pessoais assistindo a pessoas cantarem em bares pequenos, onde a fronteira entre artista e público desaparece, e todos compartilham a mesma ferida aberta. Ao comparar Toma com outras cinebiografias musicais, fica evidente o quanto ele foge do padrão de ascensão, queda e redenção. Aqui não existe redenção completa. Existe aceitação, e isso torna o filme mais honesto, porque a vida raramente oferece finais perfeitamente fechados, e há uma sequência particularmente marcante quando Toma já está mais velho, fisicamente desgastado, mas emocionalmente ainda preso aos mesmos fantasmas, e nesse momento o filme poderia optar por um tom moralista, mas escolhe a compaixão, mostrando que algumas pessoas não sabem viver de outra forma, e isso não as torna mais, apenas humanas, e ao longo da narrativa, a Iugoslávia e depois a Sérvia aparecem não como pano de fundo político explícito, mas como um estado de espírito, uma terra marcada por perdas, transições e nostalgias, refletindo o próprio protagonista, e essa conexão entre indivíduo e contexto social é sutil, porém poderosa, porque nos faz entender que Toma não é apenas a história de um cantor, mas de uma geração que aprendeu a conviver com a dor como parte da identidade, e ao final do filme, quando a sensação não é de alívio, mas de uma tristeza serena, quase agradecida. Percebi que Bodas de Latão define perfeitamente essa experiência, porque o que vemos é um amor que não se quebra facilmente, mas que também nunca se transforma em ouro, permanece opaco, pesado, verdadeiro, e como espectador, saí do filme com a impressão de ter participado de algo íntimo, quase indevido, como ler o diário de alguém que nunca quis ser completamente feliz, apenas sincero consigo mesmo. E é essa sinceridade crua, sem ornamentos, que faz de Toma um filme que não se esquece facilmente,
Porque ele não pede para ser admirado, apenas compreendido, e talvez seja por isso que dói tanto, porque ao compreendê-lo, acabamos reconhecendo partes de nós mesmos que preferiríamos manter em silêncio.